Bom, há bem mais de 10 anos atrás, eu fiz um texto, escrevi um texto e basicamente era uma pergunta, se a igreja precisava de proteção política. Bom, eu mudei muito de lá para cá e lendo esse texto depois desse tempo todo, eu me perguntei se eu devia manter, se fazia sentido, se eu não tinha errado muito. É natural que depois de alguns anos que você achava que era certo no momento não seja mais. Mas foi um período que eu escrevia com intensidade e uma certa convicção e que eu não achei desprezível, né? Justamente por isso eu escrevi, né? Porque aquilo me parecia tão gritante. E basicamente naquela época as igrejas que frequentavam igrejas, as igrejas queriam isenção de imposto de renda, proteção aqui, proteção ali e tudo mais. A igreja protestante, né? Bom, e eu me questionava se era essa a vocação da igreja. Até porque já estava florescendo em mim um desejo anticlerical, anti-institucionalizado. E eu via nas igrejas, nos templos, e quanto mais bonito, mais caro, mais chique o templo, mais é um desejo de proteção política, visibilidade política, confirmação política. E eu pensei se era isso mesmo. Mas naquela época, o meu contexto era um contexto de cultura cristã, né? De sociedade cristã. E de certo modo essa sociedade cristã e tudo mais foi conquistada com as proteções políticas. Né? Eu sempre falo, eu sempre vi muito claramente que as questões espirituais, ou religiosas, melhor dizendo, flertavam com a política e vice-versa. Você vive me definir politicamente protestante, não religiosamente protestante. Né? Eu sempre vi de uma maneira muito política. Mas querendo viver uma plenitude de fé, a proteção política parecia um empecilho, e é um empecilho. Ainda acredito nisso. Aí eu fiquei perguntando, mas e agora que não somos mais uma cultura, somos pós-cristãos, né? Vivemos uma cultura pós-cristã, ameaças por todos os lados, visões de conspiração e tudo mais, né? Neuroses à parte, estamos vivendo um assalto muito grande. Né? E aí falei, será que essa proteção política que a igreja precisava, ela realmente precisa? Balançou um pouco, eu fiquei bem desconfortável, né? Porque eu não conseguia fazer uma síntese. E agora estou justamente registrando essa síntese. E aí me veio uma frase que me ajudou bastante, né? É a tal é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Né? O que seria um fim horroroso? Seria perseguição maciça contra a igreja, né? Coisa que está no Apocalipse, está nas palavras de Jesus. Então, e o horror sem fim é uma sociedade beneficiada pela cultura cristã, né, pela sociedade judaico-cristã, pelas conquistas do pensamento judaico-cristão, grego, romano, mas basicamente fundamentado no judaísmo e no cristianismo, ok? Como sociedade é ruim ver os ataques. Eu estou falando isso por causa da polêmica que está, né, não vou repetir aqui porque não quero dar nenhum tipo de cartaz, mas é só para lembrar que isso vai ocorrer outras vezes e com mais intensidade. Fizeram aí avacalharam com um relato bíblico, né? E os cristãos ficam meio desesperados. Não. E aí eu falei, bom, como sociedade e cultura, é preocupante. Né? É preocupante por quê? Porque no fundo a gente quer viver de uma maneira morna. Né? Assim, quando eu penso em mim, penso na minha família, nos meus amigos, na minha sociedade, é claro que preservar uma cultura
que do ponto de vista político é cristã, né, basicamente cristã, é muito melhor, porque existe um sentido de preservação. As pessoas que atacam ferozmente o cristianismo são pessoas que se beneficiam de uma cultura cristã. Né? A gente não vê ninguém que ataca o ataque mais pesado, mais cínico, é feito por gente que vive, né? É fruto, né? Ou seja, começou a ficar incomodada, porque depois conseguia as bênçãos, né? Os dias bons, né? Homens fortes fazem dias bons, dias bons fazem pessoas fracas, e pessoas fracas fazem dias ruins, né? Então, assim, nós estamos agora no fim de um ciclo, né? Já fizemos um mundo bom e agora estamos criando pessoas fracas. E essas pessoas fracas não gostam do cristianismo, né? Mas também não se mudam para os lugares mais anticristãos, né? Gostam de viver, talvez, onde já existe um fim de igreja, né? Como são os países mais do leste europeu, os nórdicos, né? Que já tiveram seu auge cristão, né? E como sociedade agora estão se dando ao luxo de desprezar, né? Então, assim, existe sim um reduto, né, culturalmente cristão, eles podem negar, mas é culturalmente cristão, sem religião cristã, né? Mas eles também não se mudam muito para aí, não, né? Mas se tivesse que escolher, certamente eles escolheriam esses lugares. Mas, de maneira alguma, mundos onde a fé cristã é perseguida, seja num país ateu comunista, seja no mundo islâmico. E é isso, ninguém pula para o lado de lá, né? Então é fácil reclamar daquilo que é a sua casa, né? É como se alguém morasse numa boa casa e começasse a sabotar os fundamentos dessa casa. Meio insano, é mais uma esquizofrenia, mais um problema de dissonância cognitiva, mas é isso aí que a gente tem, né? Bom, e aí fica, é bom ou é ruim? A gente sempre soube, né? Principalmente quando eu me converti, a gente sabia que viriam tempos difíceis de perseguição. De certo modo, a gente não imaginava que seria dessa forma, mas a gente está vendo, finalmente, a perseguição, né? Vem de todos os lados, vem do materialismo, das pessoas, né, que não admitem o transcendente, né, o metafísico. Vem de todos os lados, né? Vem de dentro e vem de fora, né? As ameaças vêm de dentro e vêm de fora, e as piores são as de dentro, né? Seja o materialismo que vai entrando dentro das igrejas, o hedonismo, como já tem sido tônica aqui, hedonismo, psicopatia, está tudo dentro da igreja, sempre esteve, e agora a gente está indo para os finalmente, né? Então, assim, eu achei que ia ser mais rápido, achei que ia ser mais... Mas faz sentido. A realidade sempre faz sentido, né? Ela está bem coerente com o relato bíblico, com as profecias bíblicas, com a expectativa bíblica. Está extremamente coerente, né? E é isso. Então, assim, talvez seja preferível sempre buscar o fim horroroso, né? Como sociedade é ruim, como família é ruim, mas talvez seja a hora de separar o joio do trigo. Isso dói um pouquinho. A gente está vendo isso, essa separação de joio do trigo, e não está sendo fácil, né? Eu comecei a fazer esses vídeos por conta disso, essa separação de joio e trigo. Enfim, é isso. E aí, o que a gente deve fazer com o ataque de um filhinho de papai contra o cristianismo? Ou de um velhaco comunista, ou seja lá o que for. O que a gente faz, né? Do ponto de vista do fim horroroso da igreja, nada. A gente sempre foi beneficiado com isso. Do ponto de vista cultural, social e político, você não tem que fazer uma defesa direta. Não há necessidade disso. Porque só amplifica justamente o que eles querem que amplifique, né? Então se faz a defesa por outros lados, né?
se responde críticas a Jesus Cristo sendo melhor cristão. É simples assim. Se estão falando mal de Jesus, deixa falar, ótimo, excelente, muito bom. É melhor do que ser morninho, né? Então, que ataque mesmo e fique quem é cristão e quem não é ótimo. Então, assim, do ponto de vista religioso, espiritual, excelente. A gente sabe que é assim, a gente sempre cresceu assim e a gente canta os heróis das arenas romanas, né? Os heróis da fé. E é isso. Do ponto de vista político também se pode fazer muitas coisas, né? Agora, tem uma questão do ponto de vista espiritual que não é levado em conta. Se alguém ataca a tua fé, não é para atacar o cara que ataca a tua fé. Se for um ataque, bom, sei lá, bárbaro, queira invadir Roma com a espada, né? Roma também, entre aspas, talvez você tenha que pegar uma espada. Isso a gente já fez na Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim, quando os valores ocidentais estavam em ruínas, né? Na Guerra Fria, então a gente fez isso. Tem que fazer isso, tem que continuar fazendo isso. Ninguém vai se dar generosamente à morte sem um propósito. Também escrevi sobre isso. Eu não lembro agora o texto, mas eu escrevi sobre isso, eu vou tentar pôr nos comentários abaixo. É isso, né? Então, assim, um cristão, se um anticristão se manifesta claramente contra Jesus, contra a fé cristã, se você não ama o cara, dane-se. Eu não amo, então não cito o cara aqui, não falo o nome do cara aqui, porque eu não amo o cara. O certo seria amar, orar, puxa vida. Quem convence é o Espírito Santo, a oração pode fazer a diferença, o amor faz a diferença, a oração move o coração fica mais amoroso, os atos de amor são manifestos, e assim a gente consegue salvar aquele que não gosta, mas eu não gosto. Eu gosto de poucas pessoas. Então, eu não vou orar por eles. Continue atacando. O fim é horroroso, mas é muito melhor do que um horror sem fim. E é isso. Então, quem não ora, fica quieto, cala a boca, vai ser um bom cristão, vai mudar a sociedade, vai transformar as igrejas em abrigo para morador sem rua, faça algo útil na igreja, fora da igreja. E é isso. É assim que a gente pode fazer a nossa proteção espiritual, né? Limpando-se cada dia mais, os limpe-se mais, os suje-se mais, tentando ser trigo, permanecer entre o trigo, fazendo o melhor pela tua igreja, pela tua comunidade, pelo teu povo, e se precisar, por causa de uma questão violenta, para defender não a si mesmo, mas a família, os jovens e tudo mais, tudo bem, talvez valha um ato um pouco mais ousado, um pouco mais de defesa mesmo. Se for um ataque físico, então tem que ser uma defesa talvez física. Isso sem falar que eu não vou nem entrar no mérito dos pietistas, dos piedosos que davam a outra face, morriam voluntariamente, que funcionou também, né? Então também é uma opção, coisa que muito cristão não quer, prefere meter porrada em quem fala mal de Cristo, né, de Jesus. Mas então são essas opções, ou você se entrega voluntariamente, ou você faz uma defesa à altura, com hombridade, com ética, com bons princípios, dentro da legalidade, dentro daquilo que a ética e a moral e a coragem exigem, né? Em defesa de outros, não de si mesmo. E o resto é sendo entregue todo dia ao matador. 14 minutos, tá ótimo.